Olá, esse vai ser um outro vídeo curto no qual eu vou falar sobre a demanda por fatores de produção por parte de uma empresa monopolista. Eu vou assumir que essa empresa monopolista, primeiro, não discrimina preços e que ela é tomadora de preços no mercado dos fatores de produção. Embora ela seja capaz de formar preço do seu produto, no momento de adquirir os insumos de produção, ela atua no mercado em concorrência perfeita, no qual ela não é capaz de afetar os preços. E vamos então, e o que nós vamos fazer aqui é caracterizar o equilíbrio de uma empresa monopolista nesse cenário. Tá? Eu vou fazer isso de duas maneiras. A primeira maneira é tratar abertamente o problema dessa empresa como um problema de escolher quanto escolher contratar dos insumos de modo a maximizar seu lucro. Ponto, né? E no segundo caso, tá? Nós vamos usar alguns resultados que nós já havíamos obtidos, tanto quando a gente derivou propriedades da função de custo, quanto quando a gente derivou o equilíbrio do monopolista, para chegar à mesma conclusão. Tá? Então vamos começar primeiro com esse caso, que seria um caso no qual a empresa, no qual nós estamos abordando o problema do monopolista de maximização de lucro, desde a decisão de quanto contratar de cada insumo de produção. Tá? Então vamos assumir aquele caso simples em que eu tenho apenas dois insumos de produção. Eu tenho um monopolista que pretende maximizar a sua função de lucro, escolhendo a contratação dos dois insumos, que vamos chamar de X1 e X2, quanto ele vai contratar de cada insumo de produção. Tá? E a diferença entre a sua receita de vendas, que eu vou falar que é uma função do seu produto, né? Menos o custo da produção, que vai ser o preço do insumo 1 vezes a quantidade empregada do insumo 1, mais o preço do insumo 2 vezes a quantidade empregada do insumo 2. Tá? E aqui eu vou assumir, né, primeiro, explicitar, né, que a nossa função RT, que é a receita de Y, de fato é o preço de demanda, que a gente estava chamando de P de Y, né, vezes Y, tá? E que o nosso Y aqui é igual, tá, ao valor da minha função de produção, f de x1 e x2. Tá? Eu só não coloquei, né, aqui P de y vezes f de x1 e x2 por duas razões. Para a gente vai ser interessante manter dessa maneira mesmo, né? RT, falar em termos da receita, derivada da receita em relação a y, e vai ser funcional a gente abreviar, né? Ao invés de colocar f de x1 e x1, colocar y, fica mais fácil, a anotação fica mais simples. Tá? Bom, então se eu considerar isso, eu estou implicitamente dizendo que y é uma função de x1 e x2, né? E eu tenho um problema aqui de otimização não restrita, né? E as condições de primeira ordem são obtidas quando a derivada primeira dessa função em relação às variáveis de controle, x1 e x2, são iguais a zero. Né? Então vamos anotar aqui as nossas condições de primeira ordem, que são as condições que vão ser atendidas, né, por qualquer solução de lucro máximo que implique emprego positivo de x1 e x2. Né? Então, é essas condições que nós vamos investigar. Tá? Então, são que a derivada em relação a x1 dessa função, RT de y, menos W1x1 mais W2 x2. Essa derivada tem que ser igual a zero. E a mesma coisa, né, quando eu derivo a mesma função em relação a x2. RT y a derivada em relação a x2 também tem que ser igual a zero. Né? Bom, como o problema é totalmente simétrico aqui, né, a gente pode colocar de uma maneira geral, né, eu vou notar dessa maneira. Tá? Deixa eu apagar até essa primeira.
A gente pode colocar aqui a derivada em relação a xi, né? A derivada dessa função em relação a xi tem que ser igual a zero, né? Para i igual a 1 ou 2, né? Para qualquer i igual a 1 ou 2. Então a gente resolve para a variável xi, né? Que pode ser a variável x1 ou x2, tá? Bom, e essa derivada aqui, o que vai acontecer? Eu tenho no primeiro termo dessa derivada aqui, eu tenho uma receita total que depende de y, mas y é uma função de x1 e x2, né? Então eu vou usar a regra da cadeia, né? A derivada da receita total em relação a y vezes a derivada de y em relação a xi. Como aqui no lugar de y eu vou colocar f de x1, x2, é a mesma coisa, né? Em relação, aqui vai ser uma derivada parcial, né? Porque de fato o x2 está sendo considerado fixo aqui, né? Derivada de x1, x2 em relação a xi. Menos, o que vai acontecer aqui? Bom, vai sobrar, né, wi que multiplica xi, né, se o i for igual a 1 vai ficar w1x1, se o i for igual a 2, w2x2, né, se o i for igual a 1, w2x2 é uma constante, quando eu derivo fica igual a zero, né, então vai sobrar só a derivada de w1x1 em relação a x1, fica w1. Se o i for igual a 2 vai acontecer, vai ficar a mesma coisa, vai ficar só w2, né, então de uma maneira geral aqui vai ficar menos wi igual a zero. Tá? Bom, mas era isso mesmo que eu queria, né? O que eu tenho aqui? A derivada da receita total em relação a y é a receita marginal. A derivada da função de produção em relação a xi é a produtividade marginal do insumo i. Wi é o preço do insumo i, né? Então eu vou ter essa condição aqui. A receita marginal vezes a produtividade marginal do insumo i é igual a wi. Tá? Essa é a condição de lucro máximo de primeira ordem se a empresa monopolista operar contratando uma quantidade positiva do insumo i, ela vai contratar essa quantidade até o ponto em que o produto entre a receita marginal desse insumo e a produtividade marginal desse insumo seja igual ao preço desse insumo. Notem que no caso particular de uma empresa em concorrência perfeita, essa regra continua válida, né? Porque no caso de uma empresa em concorrência perfeita, a receita marginal era igual ao preço do produto. Então teria P vezes a produtividade marginal do insumo I igual a WI, que a gente viu que era a condição de equilíbrio, né, de contratação de insumos de uma empresa em concorrência perfeita. O valor do produto marginal, que era P vezes o produto marginal, igual ao preço do insumo. Tá? Então isso daqui é uma generalização do resultado de concorrência perfeita. Essa generalização ela pode ser, a gente pode obter, né, esse resultado no segundo caminho, tá? Mas vai chegar ao mesmo lugar, evidentemente. Tá? Nesse segundo caminho, a gente parte do resultado que obtivemos, né, quando resolvemos o problema de maximização do lucro do monopólio a partir da função de custo. Nós chegamos ao resultado que o custo marginal deve ser igual à receita marginal. Tá? Depois eu também vou explorar um pouquinho o resultado do primeiro e do segundo caminho, lembrando que a receita marginal tinha a propriedade de ser igual ao preço de demanda, que multiplica 1 menos o inverso do módulo da elasticidade de preço da demanda. Mas antes disso, vamos olhar um outro resultado que nós havíamos obtido quando nós estudamos, né, as condições de custo de produção de uma empresa. Quando nós estudamos essas condições de custo de produção de uma empresa, nós vimos que quando a empresa opera minimizando o custo, que é uma condição necessária, é claro, para a empresa maximizar o lucro, né, o custo marginal para qualquer insumo contratado em quantidade positiva, ele seria igual a essa razão aqui, né, o preço do insumo dividido pela produtividade marginal do insumo. Então, se eu falo que o custo marginal é igual à receita marginal, eu estou falando que o preço do insumo I, né, se eu assumir que o insumo I seja contratado em quantidade positiva, eu estou assumindo que o preço do insumo I dividido por sua produtividade marginal, é o custo marginal, vai ser igual à receita marginal do nosso monopolista. Multiplicando pela produtividade marginal dos dois lados dessa igualdade, a gente chega àquele resultado que nós havíamos chegado há pouco, né?
a receita marginal vezes a produtividade marginal do insumo I é igual ao preço do insumo I. No equilíbrio, o monopolista, quando maximiza o lucro, o monopolista ele contrata todos os insumos que vá contratar em quantidade positiva até o ponto que o produto entre receita marginal e produto marginal seja igual a WI. Tá? Então nós chegamos exatamente ao resultado que nós derivamos agora há pouco, né, por outro caminho. Tá? É interessante a gente agora estender um pouquinho esse resultado. Vamos substituir aqui a receita marginal, né, por preço que multiplica menos o inverso da elasticidade de preço da demanda. Tá? Eu vou colocar esse P aqui premultiplicando o produto marginal. A receita marginal vai multiplicar o produto marginal, né, equivale a multiplicar o produto marginal por P. Tá? Eu vou colocar antes e também por 1 menos o inverso da elasticidade de preço da demanda, vou colocar depois. Então eu fico com essa expressão aqui. Né? O que eu tenho aqui? Primeiro eu tenho o preço de demanda vezes o produto marginal. O que é isso aqui? Isso aqui é o valor do produto marginal. O valor do produto marginal é quanto os consumidores finais desse produto atribuem de valor, tá, ao que vai ser gerado de produto por uma unidade adicional do insumo I. Tá? Então é quanto vale socialmente, em termos brutos, o insumo I. O preço de oferta do insumo I é quanto custa socialmente o insumo I. Enquanto o valor do produto marginal do insumo I for menor, for maior, né, do que o preço do insumo I, vale a pena, né, do ponto de vista de eficiência, que uma unidade adicional do insumo I seja contratada. Por quê? Porque ela custa um tanto e vale mais para a sociedade. Tá? Se eu ignorar aqui o objetivo do monopolista de maximizar o lucro, né, de fato, todas as unidades do insumo I devem ser contratadas até o ponto em que o valor da produtividade marginal desse insumo seja igual ao preço de oferta desse insumo. Tá? Mas, do ponto de vista do monopólio, tá, ele vai olhar para essa expressão toda aqui. Né? E o que acontece? Essa expressão toda, eu estou multiplicando o valor do produto marginal do insumo I por um termo que é menor do que 1. Né? É 1 menos o inverso de um número positivo, o inverso de um número positivo é menor do que 1. Né? Ele não vai ser negativo, né, porque a gente viu que o monopolista ele sempre opera no ramo elástico da função de demanda. Então esse módulo da elasticidade de preço da demanda é sempre maior ou igual a 1, usualmente maior do que 1. Né? Então isso aqui vai ser usualmente positivo, mas menor do que 1. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: para o monopolista, a unidade adicional que ele contrata do insumo de produção vale menos do que essa unidade vale efetivamente para a sociedade. Né? Isso pelas razões que a gente viu que o monopolista ele tende a produzir menos do que a quantidade eficiente. Bom, e como consequência disso, o que acontece? O monopolista ele vai contratar, tá, o insumo de produção em um ponto em que o valor da produtividade marginal aplicado esse desconto aqui é igual a WI. Isso quer dizer que ele vai contratar uma quantidade menor do insumo de produção do que seria a quantidade eficiente. A razão disso é porque o monopolista quer produzir uma quantidade de produto menor do que a quantidade eficiente. A consequência é que os insumos de produção vão ser contratados em quantidades menores do que a quantidade eficiente. Né? Mas de qualquer maneira, né, fica claro também que o monopolista ele vai igualar então o preço do insumo, né, a um valor que é menor do que a produtividade do que o valor da produtividade marginal do insumo. Então, no equilíbrio, tá, todos os insumos que o monopolista contratam, eles têm um valor de produtividade marginal maior do que custam esses insumos. É o reflexo da ineficiência do monopólio no mercado de fatores de produção. De qualquer maneira, o que vai ser interessante para a gente é olhar para essa regra aqui. Tá? Então, o monopolista ele iguala o preço do insumo a o produto entre receita marginal e produtividade marginal do insumo. Tá? Esse produto é chamado de receita do produto marginal. Tá?
enfim, e por vezes muito mal traduzido como produto da receita marginal, né? Produto da receita marginal é uma coisa esquisita, né? Como se a receita marginal gerasse um produto. Na verdade é o contrário, né? O produto marginal que vendido gera uma receita. Por isso eu prefiro o termo receita do produto marginal, tá? Essa segunda expressão aqui é um erro de tradução, na verdade, né? E esse erro de tradução aparece em algumas edições do Varian, né? Então vocês podem ler isso, tá? Se vocês lerem isso e se vocês usarem essa expressão, eu não vou considerar errado, tá? Mas eu prefiro a expressão receita do produto marginal. Bom, vamos fazer um exemplo, né? Como a gente pode aplicar, tá? Esse resultado, basicamente isso aqui, tá? Então o preço o monopolista ele contrata o insumo de produção até o ponto em que o preço desse insumo seja igual à receita do produto marginal. Tá? Que é, né, o produto entre receita marginal e produto marginal, tá? E vamos fazer um exemplo simples só para ilustrar isso aqui, tá? Então, imagine esse exemplo aqui. Qual deve ser a demanda pelo único fator de produção de um monopolista que tem a função de produção f de x igual a 2 raiz de x e cuja demanda inversa pelo produto é o preço de demanda igual a 10 menos y, né? Então, x aqui representa a quantidade contratada do insumo, né? E y a quantidade produzida e vendida, né? Então vamos lá. A demanda do insumo deve satisfazer, né? Produto marginal vezes receita marginal igual a W, ok? A receita marginal do nosso insumo de produção. Bem, aqui eu tenho uma função de receita, uma função de receita de demanda linear, né? E a gente já viu que a receita marginal associada a uma demanda linear tem o mesmo intercepto que a função de demanda, 10, e o dobro da inclinação, menos 2y. Né? Como y igual a 2 raiz de x, tá? Isso daqui vai ser igual a 10 menos 2 vezes 2 raiz de x, menos 4 raiz de x, que é o que apareceu aqui. Aqui está a nossa função de receita marginal já expressa, né, em termos da quantidade empregada do insumo de produção, que é o que eu quero achar, né? E o produto marginal? Bom, o produto marginal é a derivada dessa função aqui em relação a x, né? A derivada de 2 raiz de x em relação a x vai ser igual a 2, e a derivada em relação a x de 2 vezes x elevado a meio, né? Que vai ser igual a meio vezes 2, que vai ficar 1, né? Vezes x elevado a menos meio, né? Ou simplesmente, né? 1 sobre x, esse daqui é o produto marginal. Então agora a gente pode escrever a nossa condição produto marginal vezes receita marginal igual a W, simplesmente substituindo, né, produto marginal 1 sobre raiz de x, receita marginal 10 menos 4 raiz de x, tá? Então eu vou ter 10 menos 4 raiz de x sobre raiz de x igual a W, né? Eu vou fazer aqui embaixo passo a passo, enfim, eu vou ficar com 10 menos 4 raiz de x, multiplicando por raiz de x dos dois lados, né, igual a W raiz de x que multiplica W mais 4 é igual a 10. Então eu vou ficar com x igual a 100, eu vou elevar ao quadrado já, tá? Eu vou passar esse W mais 4 para o outro lado, dividindo, né? Então, e elevar ao quadrado dos dois lados para extrair a raiz, 100 dividido por W mais 4 elevado ao quadrado, né? Que está aqui, né? A nossa função de demanda pelo único insumo de produção, tá? Então, relativamente fácil aplicar esse resultado se a gente lembrar, né? Então que o monopolista ele vai contratar um insumo até esse ponto aqui, tá? Fica mais ou menos fácil de calcular, tá? Essa função de demanda. E é isso, né? Nesse vídeo aqui eu queria apenas então mostrar como muda, né, a demanda de um insumo de produção quando o monopolista quando eu tenho uma empresa monopolista, um monopolista comum, não um discriminador de preços, ao invés de eu ter, né, como a demanda que a gente já havia visto, né, que é a demanda de uma empresa em concorrência perfeita. É isso então, até a próxima aula.